Mensagem, dia 29 de janeiro de 2001. O juízo final. Foi deixado pelo meu santo Pai que viria o tempo das nações pagãs, que antes do fim tudo se cumpriria, e que os falsos mestres evangélicos e administradores teriam que modificar muitas coisas do livro sagrado. Essas profecias escritas foram há milhares de anos atrás, quando, sem terem conhecimento, os profetas só escreveram aquilo que eram inspirados sobre a mudança que viria. Mas as profecias não poderiam se concretizar sem o meu nascimento. Meu filho, devido a esta passagem, só pude ficar aqui os meus 33 anos. A partir dali, cada ano que se passava ficava mais perto o fim dos tempos, e mesmo assim ainda teria que primeiro surgir o meu adversário. Vejam o que ele vem aprontando. Reúne alguns dos meus e lhes oferece ajuda e um lugar para se defenderem da grande catástrofe. Então na mente deles estarão livres do perigo. Foram completamente enganados, pois o castigo não virá para os filhos da luz, e sim para os adoradores de imagens, pois esses adoram ídolos, como elefante, serpente, rainha Iemanjá, e cometem todo tipo de idolatria. Assim como milhões têm Buda como um Deus, mas não é. Leigos e religiosos vêm deixando entrar em sua mente que este tempo é o tempo de cada um procurar como deve se livrar dos castigos que virão. Mas venho sempre mostrando que o caminho é um só, para a salvação, e ninguém pode tirar o direito que passei a Pedro, que atualmente está com João Paulo II. Os que dele se desligaram foi a mim que fizeram, e os que fizeram pactos com o diabo, esses já me pediram a sua condenação. A santa, bela e pecadora Igreja Católica Apostólica Romana nunca esteve tão longe de mim como está ficando agora. Só os conservadores, esses sim, é que fazem a minha vontade, pois o restante cada um procura uma nova versão. Comigo ficarão para sempre os que confessam seus pecados, participam das santas missas, onde estiver um sacerdote que não deixe entrar ninguém mal vestido, e na frente da Santa Hóstia continuam dobrando os joelhos. Tudo isto faz parte do novo reino que está por vir. Mas lembre-se, e que fique bem esclarecido, não devem duvidar e nem fiquem desprevenidos, mas contem como se hoje fosse seu último dia, e nunca digam que isto é bobagem. Não me ofendam mais do que já estou sendo ofendido, por tanto desprezo e falta de respeito. Vossa veste, ela também depende muito para a vossa salvação. E os sacerdotes que ignoram isto, logo já me dizem: isso não aceito. Essas mensagens não fazem a minha cabeça. Agora é com urgência. Arrependam-se dos vossos pecados o mais rápido possível. Jesus. Aqui no começo a mensagem diz, né? Os profetas só escreveram aquilo que era inspirado. Tudo que está escrito nesse livro, a palavra viva de Deus, foi mandado, foi falado através de Deus, por Nossa Senhora, pelos profetas, né, que passaram também por essa terra, todos os anjos e santos. Só que nesse meio tempo de vida do profeta, ele falava, quando falava alguma coisa, como o próprio Jesus diz, né, enquanto nós estamos aqui em corpo, nós somos falhos, nós temos nossos erros. Então tem tudo que está escrito, né, nessas mensagens, tem que se cumprir. Tudo vai se cumprir primeiro, para depois ter a vinda de Jesus, para resgatar aquelas pessoas que vão merecer o céu. Eu nunca esqueço quando tinha muitos momentos que eu andava com o profeta, com o nosso pai, né?
E muitas vezes ele dizia, não, desse ano não escapa, é a vinda de Jesus agora, Deus não pode aguentar o que está acontecendo. Mas eu questionava com o pai, né? Eu disse, pai, primeiro, mas a mensagem diz que primeiro tem que surgir o anticristo, né? A marca da besta. E ele dizia, não, mas eu acho que isso não vai dar tempo de acontecer isso, acho que Deus vai voltar antes. Mas eu, nessa parte, quando eu me lembro quando o pai falava, ele falava isso, mas assim, para o que ele sentia, ele imaginava o que nós vamos passar, né? O sofrimento grande que nós vamos passar. E eu me recordo da passagem de Pedro, quando Jesus falou para ele que o que ele ia passar na cruz. Pedro também falou que isso não aconteça, não por alguma coisa contrariar a Deus, alguma coisa assim parecida. É o que ele não queria, só pelo sentimento de ser humano, para Jesus não passar aquela dor que ele ia passar, mas, né, entanto que não é a gente querer alguma coisa, a gente querer algo. É Deus que assim Ele quer que aconteça, quer que tudo que foi escrito, né, pelos profetas tem que acontecer, para depois sim se cumprir tudo que Ele passou para os profetas, aí depois sim a vinda dele. E nisso, a gente tendo essa fé que tudo vai acontecer, a gente vai passar por esse sofrimento, toda essa tribulação que a gente sabe, tem um pouquinho de noção do que a gente vai passar de sofrimento, a gente abandonar o mundo mesmo completamente para estar só agradando a Deus, só nos momentos dentro de casa, rezando, né? Então, e essas pessoas aqui, a gente fica pensando nesse momento, nessa parte aqui da mensagem. O meu adversário, né, que está aqui, que vai ter que surgir primeiro, vejam que ele vem prometendo, reunindo alguns dos meus, ele oferece ajuda e um lugar para se defenderem da grande catástrofe. A gente vê hoje os líderes da igreja não mais obedecendo à lei de Deus e se ajuntando com essas pessoas que são anticristos. A gente viu isso na internet. Nunca que na história da igreja um líder que assumiu a liderança lá no Vaticano se unir com um país mais comunista, que o mundo inteiro sabe que eles são contra os cristãos, eles matam, eles destroem, isso é filmado, é mostrado na internet para todo mundo ver, eles destroem a igreja. E por que hoje um líder da igreja se unir com uma pessoa dessa? Porque assim como diz a mensagem aqui, eles pensam, né, que vão escapar de tudo que vai acontecer, mesmo pela ideia deles, que nós vamos destruir, né, que o pensamento deles, a redução da população, com muitas coisas ruins que vão acontecer. Tem outra mensagem que diz, antes que eles pensem em apertar o botão, né, que apertar o botão que a gente deduz é uma bomba, né, enorme para destruir muitas pessoas, como já aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Eles já têm lá um lugar reservado para eles poderem se defender dessas bombas, mas esquece eles, e eles não aceitam, eles até, todo mundo sabe que eles já esconderam o terceiro segredo de Fátima, o grande tremor de terra, 8 horas de tremor de terra, assim diz a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Então, imaginem, 8 horas de tremor de terra, nada aqui em cima da terra vai ficar em pé. O homem pode pensar, não, eu fiz, aqui não vai ser destruído por nada. Uma bomba que eles inventam não chega nem perto de um tremor de terra quando Deus quer
mexer com a terra, não tem nada que aguente aqui em cima. Então, quando eles pensam, né, que eles estão garantindo a vida deles, e nós, pessoas humildes, simples, que não tem garantia nenhuma, não tem segurança nenhuma aqui em cima da terra, nós vamos morrer, né? Vão sumir dessa terra, para eles, depois de sair desse lugar que eles acham que vão ficar lá seguro, depois eles imaginando, né? Depois a gente sai, a terra é só nossa, e vai ser o contrário. Nós, as pessoas, os filhos da luz, que estão obedecendo a Deus, estamos fazendo tudo que Deus pede, nós vamos ser resgatados, né? Vamos ser arrebatados por Deus. Isso é mistério dele, não sabemos como, mas a gente só tem que confiar. E o homem, pela sabedoria dele, acha que ele construindo algo aqui em cima da terra, eles vão garantir a vida deles. Coitado deles, porque nós temos que acreditar o que está escrito na mensagem. Jesus vem alertando. Então, infelizmente, essas pessoas que tinham a chance e têm a sabedoria também, né? Essas pessoas que são líderes da igreja, que estudaram tanto, sabem tanto de tudo que já aconteceu aqui nessa terra, né? De grandes profetas provarem que Deus estava do lado deles, e eles foram protegidos por Deus. E os grandes em cima da terra, achando que tinha todo o exército, toda a força na mão deles, se acabaram em nada. E assim vai acontecer de novo com a segunda vinda de Jesus. Aqui nessa mensagem muito bonita, né? O juízo final, nessa pequena mensagem aqui, diz tudo. Se você tem em sua casa, você relê ela de novo. Aqui explica tudo. Guarde essa mensagem. Relê, como o profeta dizia, relê quantas vezes for possível, para você ter essa fé, né? Ter essas mensagens no seu pensamento, e não ter medo de tudo que está vindo de ameaça para nós, né? Sobre essas doenças, sobre essas ameaças de grandes países cercando outros países, se mostrando os poderosos. Na mão de Deus eles não são nada. Tem outra mensagem que diz que pode ser a maior bomba, na mão de Deus não é nada. Ele manda os anjos para nos defender. Quando eles pensarem em soltar essas bombas, né, querer destruir esses países, né, as pessoas que estão ali fazendo toda a vontade de Deus, ter o cantinho de oração dentro de casa, rezando o terço, ela vai ser defendida. Os anjos vão defender vocês. É só você ter essa fé viva, né? Ter essas mensagens, como o profeta leu no começo, ter esse livrão que vocês têm dentro de casa. A gente imagina assim como lá aconteceu com Moisés, que os anjos pediram, né, para passar o sangue do cordeiro na porta, que a morte ela ia passar ali, ela ia se desviar, e ali não acontecia nada. É assim, a gente tem essa noção de quem tem essa capela dentro de casa, o crucifixo, a imagem de Nossa Senhora, a Bíblia, agora esse livrão, a palavra viva de Deus, a gente vai ser defendido. É só acreditar. Não é a primeira vez que vai acontecer, já aconteceu lá no passado, com Moisés, com Abraão, né? Com tantos outros, quando Jesus mandou os anjos destruir, aquelas pessoas que obedeceram a Deus foram desviadas, foram resgatadas por Deus. Então assim vai acontecer com nós. E infelizmente essas pessoas, né, que estão acreditando num homem, na segurança do homem, o que o homem tem a mais do que Deus? Nada, nada. Como o nosso presidente fala, Deus acima de tudo, e é mesmo, Deus está acima de tudo. Pode ser um país mais poderoso que tiver, com todas as bombas nas suas mãos, para Deus não é nada. Que foi, como diz a mensagem, tudo que eles têm nas suas mãos foi tirado da terra, foi criado por Deus. Então, infelizmente, sai da mente deles, né? Eles achando que são os mais poderosos, os mais inteligentes,
depois eles vão ver que na presença de Deus, no poder que Deus tem, na frente dele não é nada o que eles têm nas suas mãos. Infelizmente, essas pessoas que estão hoje ouvindo, né, grandes seitas religiosas, a única que é a Igreja Católica, fazendo, né, e obedecendo a esses homens que estão pulando o mandamento de Deus, estão querendo ignorar o que Deus está pedindo, que é o mandamento dele. Essas pessoas vão cair tudo, vão ser tudo destruído, como esses que acham poderosos, são donos do mundo. É só Deus, Deus acima de tudo. Então é o que nós devemos ter isso na mente, obedecer a só Deus, porque assim a gente vai ser defendido por Ele, não pelo homem. O homem não tem segurança nenhuma, não pode passar segurança nenhuma para nós, só Deus. Então vamos obedecer a Deus, que assim a gente, com essa fé viva que a gente tem, graças a Deus, o que o profeta, o último profeta nosso, através de Deus passou para nós, que é esse livro, a Palavra Viva de Deus, está tudo aqui. Como ele diz, é a maior riqueza que nós temos nas nossas mãos. Então é só nós obedecer a Deus, fazer tudo que Deus está pedindo para nós, que nesses tempos difíceis que vai acontecer, na hora da tribulação, a hora mais perigosa que vai acontecer nessa terra, Deus vai nos resgatar, e só assim a gente poder merecer o paraíso, né, que Deus está prometendo para nós.